Muito bem-vindos para a sessão 3 da Conferência Passivhaus Portugal. Nesta sessão, esta sessão é dedicada à apresentação de projetos. Vamos ter connosco, assim muito rapidamente, o Pedro Ribeiro, o Gil Ferreira da Silva, o João Pedro Quaresma, a Catarina Pinto e a Joana Cortinhas. Vamos começar então por ouvir a apresentação do Pedro Ribeiro, da Danosa, que nos vai apresentar aquele que é o primeiro edifício administrativo em Portugal com a ambição de certificação Passivhaus, perceber aqui como é que este projeto se desenvolveu. O projeto já está aprovado e será o edifício de escritórios da Danosa em Pombal. Vou passar então a palavra ao Pedro. Antes de passar a palavra, só indicar que entre cada apresentação poderão fazer questões, está bem? Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Como a Margarida referiu, o meu nome é Pedro Ribeiro, eu sou responsável pelo Departamento Técnico e Comercial da Danosa em Portugal e a convite então da Associação Passivhaus, da qual somos parceiros estratégicos. Vamos falar um bocadinho sobre aquilo que é o nosso projeto e um grande ano de viragem que tivemos no ano passado e que se prolonga para este ano, que é as nossas primeiras instalações próprias em Portugal. Estivemos desde 2014 até o ano passado, até este ano, aliás, em Leiria, e agora vamos mudar para o Pombal e achamos, quando abordámos este projeto, que ao fabricarmos aqui nesta fábrica isolamento térmico XPS, sermos parceiros estratégicos da Passivhaus e acreditarmos no conceito, fazia todo o sentido certificar aquilo que são os nossos edifícios administrativos como um edifício Passivhaus, também para promover e preservar aquilo que é a nossa saúde dentro do nosso edifício de trabalho, onde passamos a maior parte do nosso tempo do dia-a-dia. Começando por vos explicar um bocadinho o projeto, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês verem uma retrospectiva do projeto global. Obviamente, o edifício a certificar não é a unidade industrial, é a parte dos serviços que vocês vão ver na parte frontal do edifício. Vamos ver se... Ok. Ok, explicar um bocadinho o projeto. Basicamente, este é um edifício administrativo a 2 pisos. No andar inferior nós temos o hall de recepção, uma zona de open space com 2 gabinetes e um jardim interior, que podem ver no vosso ecrã. E depois, mais do lado da fábrica, já temos as divisórias acessórias à parte da produção, isto é, laboratório e vestiários, ou seja, balneários, também. No primeiro andar, subindo estas escadas que estão em frente ao lobby, ao hall de entrada do próprio edifício, chegamos a uma zona de espera, uma zona de casas de banho e o auditório. Ok, obrigado. Okay. E o auditório também. E depois já do lado nascente temos a sala de reuniões, um open space, 2 gabinetes e o refeitório na parte a sul do edifício. Uma das primeiras coisas que também nós fizemos na abordagem Passivhaus a este projeto, que era um projeto de arquitetura já existente quando nós começámos a trabalhar o projeto para efeitos da Passivhaus, e é isso também o interessante de explicar, percebermos o tipo de análise que foi feita, os vários passos que foram tomados em linha de conta, desde logo a revisão do projeto de águas por forma a criar um anel de água quente e a diminuir as perdas na distribuição, e a definição das coretes, onde nós vamos ou das zonas técnicas que vão estar obviamente inerentes ao projeto para certificação Passivhaus.
Um dos primeiros passos também foi a modelação do edifício no SketchUp, com o plugin Design PH. Aqui nós pretendemos caracterizar geometricamente a envolvente, as áreas de envolvente envidraçada, de envolvente opaca. Apenas aqui caracterizamos a envolvente exterior e acaba por ser um primeiro passo para podermos ter informação preparada para otimizar o projeto em si. Na imagem do lado esquerdo nós vemos a caracterização a máscara de sombreamento de cada janela, de cada folha, inclusive para prepararmos então as atividades seguintes, que seriam otimizar este projeto e dar resposta àquilo que é a projeção de um edifício, Passive House. Depois disto, exportámos então para o PHPP e acabámos por caracterizar de forma muito detalhada o modelo. Foi dada uma atenção particular à caracterização dos ganhos de calor internos. Obviamente, um edifício administrativo dimensionar um edifício administrativo é totalmente diferente do dimensionamento que se faz num edifício particular, de uma moradia unifamiliar, por exemplo, porque nós temos picos de utilização, ou seja, temos muita gente a trabalhar em contínuo e isso reflete, obviamente, ganhos internos massivos, quer pelas pessoas, quer pelos equipamentos, computadores, servidores, tudo isto que vai aumentar os ganhos internos e influenciar o dimensionamento do próprio projeto em si. Aqui referimos que, tipicamente, os ganhos internos neste tipo de edifício podem ser superiores em 50% ou até quase 100% comparativamente a um edifício unifamiliar. Passo seguinte, a implementação já de melhorias e de otimização do desempenho do próprio edifício. Aqui temos dois exemplos. Um deles, inclusivamente, já estava previsto no projeto de arquitetura. Este calço de ruptura de ponte térmica para a nossa fachada principal. Na fachada principal nós temos um sistema terminado ao Lucobond e com isolamento térmico em XPS pelo interior, e este calço já estava previsto na parte do projeto de arquitetura existente. Por outro lado, havia e continua a haver outras particularidades em que tivemos que intervir, nomeadamente a existência de pontes térmicas lineares aqui no encontro entre a secção de cobertura e a platibanda, a existência de uma varanda em consola, que estamos também a trabalhar sobre ela por forma a inibir a existência de pontes térmicas. O trabalho ao nível, se calhar, de um dos maiores desafios que nós tínhamos, porque a arquitetura era existente, controlar os ganhos solares provenientes do exterior a nascente. O nosso edifício está orientado a nascente, temos uma percentagem de envidraçados enorme virados a nascente e estes ganhos excessivos tivemos que controlá-los. Tivemos várias reuniões para estudar aqui a melhor forma de o fazer. O vidro elegido tem um fator solar de 0,22 e acabámos por chegar aqui a uma solução de sombreamento pelo exterior da Grisser, que acaba por conseguir controlar estes ganhos pela fachada nascente. Okay? Outro tipo de intervenções que fizemos. Já falámos, então, restringir os ganhos internos, potenciar a iluminação natural na utilização do edifício como um todo para privilegiar a qualidade do espaço de trabalho de cada colaborador, tirar partido da massa de acumulação térmica do edifício, da inércia térmica do próprio edifício também, a otimização do traçado das redes, conforme já expliquei, para reduzir as perdas de calor no transporte, quer de ar, quer de fluidos, a localização e escolha dos equipamentos e sistemas a utilizar também, que já aqui foi referido. Por outro lado, a remoção do calor em excesso, através da ventilação mecânica com free cooling, um bypass feito ao reparador de calor, a ventilação noturna, através da abertura das janelas, abertura programada, com ventilação cruzada e efeito chaminé. Ou seja, nós ao termos um jardim interior, quisemos aproveitá-lo para conseguir fazer um varrimento, entrada a dar por um varrimento noturno na estação, ou seja, quando nós necessitamos de arrefecimento,
fazer um varrimento noturno sem limitações a nível de segurança. Isto é, no jardim interior vai haver bandejas dos próprios vãos envidraçados que vão abrir ao nível do resto do chão e na fachada principal haverão, em pontos opostos, bandejas que irão abrir ao nível do primeiro andar para fazer este varrimento noturno do próprio edifício, ok? Por outro lado, também quisemos aproveitar as sinergias da indústria que temos ao lado para retirar o maior proveito delas para integrar no nosso edifício e então quisemos aproveitar o calor gerado pelos compressores industriais que estão adjacentes à parte de produção e conduzi-lo ao nosso edifício como input para o aquecimento nas estações frias, ok? A nível de resultados ao dia de hoje, nós aqui ainda não temos carregado a parte do solar, ok? Nós temos já o projeto realizado, mas ainda não o introduzimos no PHPP. Estamos a afinar uns últimos pormenores antes do carregar e daí que aparece a zero a energia primária renovável. Resultados então, necessidades de aquecimento 12 kW por metro quadrado ano, em termos de energia térmica, calor gerado e a nível de critério ficamos por baixo, estamos a falar de um critério de 15 kW por metro quadrado ano. A nível de necessidades de arrefecimento, aqui distanciamos muito mais do critério, temos um resultado de necessidade de 3 kW por metro quadrado ano, muito abaixo do critério de 15 kW por metro quadrado ano, que nos define e nos caracteriza uma passive house. Esta decisão de deixarmos o edifício com este distanciamento a nível das necessidades de arrefecimento tem mesmo a ver com o facto, já projetando o futuro, com as previsões que nós temos a nível de aquecimento global, da temperatura aumentar, quisemos jogar mais pelo lado de segurança neste critério em concreto. Ok? Espero que tenha sido elucidativo, foi uma breve apresentação deste projeto e muito obrigado por estarem interessados. Perguntava agora se alguém quer colocar alguma questão ao Pedro. Sim, há ali uma questão, acho que até duas. Sim. Olá. Falou de aproveitamento do calor dos compressores. Como é que fazem esse transporte desse calor? Vai existir tubagem própria que vai trazer desde a zona dos compressores esse calor gerado até à unidade administrativa, ok? Para ser aproveitada ali. Já está previsto. Peço desculpa, não sei se me falhou alguma coisa, mas a nível da unidade de produção, a unidade Fabril, também foi feito o mesmo estudo ou não? Ou é mais difícil fazer na unidade Fabril? Não, na unidade Fabril acabámos por não optar por isso, até porque nós já fizemos intervenções que beneficiam sobremaneira o edifício industrial existente, com a integração de isolamento, etc., mas não temos a pretensão de o certificar passive house, até porque grande parte ou seja, haverá vãos abertos quase em contínuo, ou seja, seria impossível. Eu pergunto isso porque também tenho esse problema na nossa unidade Fabril e às vezes no inverno, principalmente por causa do frio, sentimos necessidade de tentar melhorar a eficiência energética, até as condições de trabalho aos funcionários, daí eu ter colocado essa questão. Este era um edifício existente e nós a intervenção que fizemos sobre o edifício industrial existente restringiu-se à substituição da cobertura, por uma cobertura energeticamente mais eficiente, acoplamos claraboias, quer para efeitos de iluminação, quer para efeitos de desenfumagem, e nessas claraboias de desenfumagem está prevista também já a capacidade de ventilação. Ou seja, nós vamos integrar quer manualmente, quer a nível de programação, há sensores de chuva, há sensores de vento também que bloqueiam a abertura, mas iremos programar para conseguir ventilar quando o sensor de temperatura assim o recomenda. Mais alguma questão? Se houver uma última mesmo? Não?
Perguntar só ao Pedro, em termos de timings, o que é que têm previsto para o projeto? Em termos de timing, nós vamos arrancar a construção, eu quero acreditar que em 2 meses. Estamos a ultimar, aliás, vimos há 2 meses esta parte a ultimar alguns pormenores relativamente ao projeto e à otimização do projeto para podermos quantificar e comparar as propostas que temos dos empreiteiros gerais e tomar uma decisão no prazo de 1 mês e meio. Queremos ter a decisão tomada e arrancar com a obra no prazo de 2 meses, 2 meses e meio máximo. Ok? Ok. Muito obrigada, Pedro, Muito obrigado. pela apresentação. Para o segundo projeto de apresentação aqui nesta sessão, teremos então o Gil Ferreira da Silva. Neste caso é uma moradia na Aguda, em Vila Nova de Gaia. Quem esteve na sessão 1 teve a oportunidade de ouvir a entrevista que fizemos aos donos de obra, à Joana e ao Walter. Este é o projeto correspondente e por isso vamos agora conhecer não só o projeto, mas também a fase de obra em que se encontra. Ora, boa tarde a todos. Provavelmente alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver a apresentação deste projeto o ano passado, na fase de projeto, portanto eu vou abreviar agora a fase inicial e vou tentar mostrar um bocadinho mais da fase de obra, até para retratar um bocadinho de uma situação bastante comum e com a qual mais pessoas se podem identificar. Portanto, isto é uma casa em Vila Nova de Gaia, relativamente próximo da praia. Era uma casa existente, portanto estava um projeto fortemente condicionado pelo que tínhamos no local. Tinha algumas zonas, como esta zona da garagem e a zona dos anexos, que não tinham qualquer tipo de valor, que não íamos aproveitar. Também dava-se o caso da própria casa, parecia desligada do jardim que tinha virado a sul, portanto, enfim, exposição solar, aproveitamento do espaço exterior, não estava ajustado, portanto, os tais espaços interiores descaracterizados e, enfim, já não vale a pena comentar. O que os clientes queriam da casa, fundamentalmente, era esta imagem, era esta parte existente e foi esta parte que nós conservamos. As paredes exteriores, o que foi que era a estrutura também e era o que era possível. Portanto, a nível de projeto, isto alterou radicalmente, quer dizer, mesmo mantendo e estando condicionado pelo existente, isto alterou radicalmente o funcionamento da casa, portanto, alteramos a entrada de viaturas, por acaso mantivemos a entrada de pessoas, e ao demolir os anexos e a parte da garagem, portanto, quebramos ali zonas de ponte térmica, zonas de dificuldade de fazer a transição e melhoramos a relação com o exterior. Portanto, do ponto de vista exterior, o que os clientes pretendiam, os clientes que falaram hoje de manhã, era esta imagem. É uma imagem relativamente, enfim, tradicional, aproveitando o máximo da linguagem existente, mas tentando melhorar, lá está, aquele ponto, que é o ponto da sala, com relação com o exterior. Do ponto de vista interno, portanto, isto mudou o funcionamento, temos uma zona comum, onde se organiza a vida de toda a casa e depois temos a zona mais privada dos quartos. São as duas grandes áreas. Portanto, passam aqui algumas imagens da linguagem que se pretendia para o projeto. Passando à parte da parte da obra. A parte da obra, nós tínhamos, enfim, falou-se hoje das mudanças que este ano trouxe, não é? Pandemia, guerra, tudo mais, portanto, em projeto tínhamos isto muito detalhado para determinadas soluções. Fruto das contingências que fomos confrontados, tivemos que tentar adaptar muita coisa, portanto, isto foi um trabalho de equipa muito grande, não só do designer com o cliente, mas também, e com uma componente muito, muito importante, com o construtor, que teve a oportunidade de falar na altura da concreta, há 2 semanas, mas também com as empresas que estão, várias delas aqui presentes, parceiras que trabalharam em conjunto e têm contribuído para este projeto andar e manter-se, apesar de todos estes problemas, manter-se no caminho da Passive House.
Eu passo a explicar. Vou-vos mostrar agora só um bocadinho da parte da cobertura. Aquela cobertura existente, portanto, a estrutura teve que ser mudada e o revestimento teve que ser mudado. Portanto, temos um revestimento primeiro com as placas OSB, que houve uma preocupação do próprio empreiteiro que nunca tinha feito passive house. Quando começou a perceber as nossas preocupações, ele próprio encarregou-se de tentar selar com espumas e com massa todos os pontos, portanto, de contacto entre as placas OSB, que é o que está mais à esquerda. Deu-nos ouvidos quando chamamos a atenção dos parafusos do OSB com os pregos para não ficarem todos de fora, que iam cortar as telas, portanto, também podem ver, dá para ver essas marcas. Portanto, mesmo assim, por cima do OSB, usamos a fita, aquela fita que está ali a verde, para selar. E por cima disso, desculpa, já estou a andar para a frente. Não andou. Pusemos a tela para vapor, que está que está na imagem mais do canto, que é a tela preta, selada na ponta. E depois, por cima disso, usamos uma solução de barrotes de madeira e lã de rocha. Podem ver aí já na imagem mais do canto, são duas camadas cruzadas. Questões térmicas, foi calculado, foi apurado com o auxílio da ferramenta do PHPP. Portanto, e podem reparar na imagem mais da esquerda que o próprio barrote não é fixado diretamente à tela. Tem uma fita de transição que permite selar o próprio parafuso quando faz a ligação entre o barrote e o USB que está por baixo. Portanto, depois a lã de rocha encaixa entre estas linhas de madeira, tem uma camada a seguir cruzada e nós ainda reforçamos, pelo sim, pelo não, dada a irregularidade daquela plativanda existente de cimento, reforçamos, que é o que está aqui nesta imagem, com uma tela líquida, que no fundo reforçou a aderência ali da zona da tela com a superfície de cimento. Portanto, na imagem mais à esquerda vêm as duas camadas sobrepostas, em contrafiada, e na imagem no meio já tem a aplicação da tela de impermeabilização por cima, com a ripa. A ripa é de madeira, mais uma vez, não sei se conseguem reparar, acho que sim, que também essa ripa que está pregada à régua de baixo, ela própria também tem mais uma vez a fita para garantir essa estanquidade. E a própria impermeabilização, caso aconteça alguma coisa. Depois tivemos a solução contra a ripa metálica e a telha marselha, absolutamente comum. Temos uma zona depois de cobertura plana em que basicamente adaptamos este mesmo sistema. Tínhamos ali uma estrutura de vigas de madeira, levou o USB, também selado com fita, mesmo assim levou tela para vapor por cima, também tudo selado, toda à volta, e depois, portanto, isto foi uma cobertura, portanto, a construção a seco, contudo com estrutura de madeira. A própria estrutura de madeira faz as pendentes e faz as caleiras, faz esta zona toda e depois é toda preenchida com a lã de rocha. Por cima foi selada, conforme se vê na imagem no meio, normalmente com uma tela de impermeabilização, de reforço como reforço e como segurança, apesar de não ser esta a impermeabilização final. Depois levou novamente umas placas do USB que servem de suporte ao acabamento final, que é a tela asfáltica dupla, cruzada, que é o que fica de acabamento, é o que fica à vista. Portanto, é uma cobertura com esta base sólida, de madeira, totalmente percorrível e que vai servir também para suporte de bomba de calor, painéis solares, do que for necessário. Foi essa também uma das preocupações, não só do que vai ser instalado agora, mas do que os clientes podem vir a instalar futuramente. Ao nível da laje de piso, portanto, estávamos aqui condicionados pela estrutura existente. Mesmo assim, conseguimos, como a estrutura de suporte eram as paredes periféricas, portanto, limpamos o miolo todo, refizemos a laje, vê-se na imagem do meio, portanto, com a brita e com uma camada de rolarização, que é o que está na imagem da esquerda, mais à direita de todo, deixando já as infraestruturas de saneamento já passadas, que depois foi tudo recoberto com tela asfáltica para impermeabilizar e cortar com umidades ascendentes, e colocamos isolamento térmico e por cima fizemos então a laje de piso, portanto com a tela plástica para impedir que o betão metesse e levantasse as placas
as placas de isolamento e, portanto, foi armada por cima a laje de piso, que é o que se vê mais à direita. E neste momento está assim. Eu já explico mais à frente o que é que se segue. Temos aqui também uma situação a nível de laje de piso, que é aquela zona que tinha alguns anexos que foi demolido e fruto de uma série de constrangimentos que não vale a pena estar agora aqui a aprofundar do projeto de estruturas, enfim, acabou a ser feita uma estrutura que não é de todo mais favorável para a solução passive-house, portanto não chegamos a fazer um ensoleiramento geral que tinha sido efetivamente melhor, portanto temos aqui uma solução a lidar com esta situação corrente destas vigas de sapatas e vigas de fundação, que é o que está aqui à vista, que foram primeiro, que cria uma espécie de uns quadradinhos nesta situação, umas pequenas piscinas, portanto foi tudo, a estrutura ficou feita, o miolo foi preenchido mais uma vez com a brita, que depois levou um botão de regularização, que foi depois todo revestido interiormente com isolamento térmico e depois mais uma vez levou a tela e foi betonada a laje final, que é o que está mais à direita. Portanto, é possível perfeitamente ver que há situações de ponte térmica, são pontes térmicas que sabemos que estão ali, que estão a ser contabilizadas, vão ser minimizadas porque este projeto vai levar piso radiante na casa toda, portanto vai levar uma camada daquele assentamento do piso radiante e vai ter o piso radiante a funcionar, portanto vai minimizar. Não é o ideal, não era o que queríamos de início, mas é o que estamos a conseguir adaptar. Passar aqui para um ponto que tem sido apresentado em vários workshops, foi apresentado em vários workshops, a questão das janelas. Nós aqui nas janelas, portanto, estou aqui um trabalho conjunto com a Builders Passive e com o 61 e com o empreiteiro que esteve aqui a trabalhar, em que houve primeiro a remoção da janela existente, o empreiteiro, portanto, regularizou toda a guarnição da janela, portanto, para a superfície ficar o mais uniforme e conseguirmos ter vãos praticamente iguais, diria até, sim, praticamente iguais, não são exatamente iguais, mas praticamente iguais, porque também facilitou também o trabalho da parte das janelas. Na imagem mais à direita tem a colocação do pré-aro, da base do pré-aro, portanto a primeira peça a colocar, portanto colada, selada. E depois dali mais à esquerda, já com a janela colocada, a janela é uma janela da Gillen, neste caso, uma série 9000 Plus, portanto com um pré-aro a toda a volta, menos em cima. Na imagem no meio podem ver o pormenor da colocação dessa janela, portanto com o pré-aro, com a selagem entre a janela e o pré-aro, e entre o pré-aro e a ombreira, e depois com a fita de estanqueidade por dentro. Ainda não tem fitas por fora, nesta fase, vai ter a seguir também. Na imagem a seguir conseguem ver, portanto, que já está tudo selado com as fitas por dentro. E na imagem mais à direita de tudo, não sei se é possível perceber, acho que conseguem ver que junto ali ao bit tem uma espuma de selagem para garantir que o vidro, portanto, que aquela zona do vidro também está devidamente isolada. Eu vou ter que acelerar um bocadinho, já estou a demorar. Do lado de fora, portanto, houve um reforço de impermeabilização com as fitas, falta colocar as fitas à volta e podem ver em cima o suporte para a caixa de persiana que vai ser colocada pelo exterior e acessível para o exterior. Portanto, toda a janela estanca o ar por dentro e todo o acesso da persiana e de manutenção é feito por fora. Isto são só mais umas imagens das outras janelas com situações pontuais que depois poderei esclarecer alguma coisa, vou ter que andar um bocadinho para a frente. A nível de estanqueidade ao ar, portanto, estão aqui algumas imagens só para vocês verem de situações que nos estamos a deparar. Eu próprio estive lá com a Builders Passive a aplicar alguma desta fita para ter noção dos problemas que estavam decorrentes aqui também do meu desenho e das contingências da obra. Não é fácil, é um trabalho que eu recomendo a toda a gente para terem noção daquelas coisas que andam a desenhar. Como podem ver nestas imagens e nestas, há muitas situações muito particulares, obriga a um trabalho muito de detalhe e de atenção. É possível fazer isto de forma mais simples, eu pessoalmente vou tentar fazer isto de forma mais simples nos próximos projetos, mas é uma preocupação que acho que todos devem ter.
Já agora, aquela imagem ao meio, aqueles buracos, são já pontos de passagem com uma dimensão grande que nós deixamos para passagem de infraestruturas, daquela cobertura que mostrei há bocadinho, da cobertura plana, para o interior da casa, portanto, para a ligação à bomba de calor e outros painéis solares, o que for preciso. Só para concluir, muito rapidamente, portanto, mais ali à esquerda são os dados do PHPP na versão de projeto e mais à direita estão os dados do PHPP da versão de obra com estas adaptações. Portanto, todas estas adaptações foram constantes antes de serem adotadas em obra. Houve sempre a preocupação de as verificar no PHPP em que modo é que elas alteravam as contas que nós tínhamos feito, porque o objetivo de atingir a Passive House não mudou. Neste momento, apesar das pontes térmicas e disto tudo, continuamos a atingir o padrão. E podia ser melhor? Pode, sem dúvida. Vou-vos dar um exemplo. Temos previsto EPS pelo exterior 10 cm. Eu sei perfeitamente com as contas feitas do PHPP que se mudar para 12 cm ou 15 cm, a performance do edifício, com os dados reais da obra, ultrapassa o que estava previsto em projeto. Mas isto é uma questão que nós vamos gerindo com o dono de obra e com a capacidade financeira do dono de obra também. Para concluir, portanto, só para vos dar o ponto de situação da obra, nós estamos a concluir toda a estanqueirada ao ar, vamos avançar para a estruturação das paredes interiores e da relação das infraestruturas nos pontos de contacto com o exterior, para fazer a seguir o teste de estanqueidade ao ar, para verificar se isto está efetivamente tudo a cumprir, é esse o grande objetivo. Depois, obviamente, concluir o revestimento exterior e todo o acabamento interior. Pronto, e para concluir, queria deixar aqui só o meu agradecimento a estas empresas que já referi, a Builders, através também das marcas que representa, a Nixon e a Rivega, a 161, também o trabalho que faz com a Gillen e, obviamente, ao empreiteiro também, neste caso o Varandas de Sucesso, que tem sido uma equipa e é como uma equipa que vamos continuar a trabalhar e vocês ouviram os clientes hoje de manhã e é isso que nos importa. Obrigado. Ficaram 30 segundos para perguntas ao Gil. Foi o que ele deixou. Desculpa, não vos deixei mais tempo. Depois falem comigo. Se houver alguma questão. Não? Ali ao fundo. E está ali uma ao fundo. Boa tarde. A minha única pergunta é: puxaram umas janelas para o interior, porque percebi que a parede dá para o vizinho, isolaram por dentro, certo? Mas falou agora, também houve partes da casa que puseram o isolamento por fora. Como é que foi esse trabalho de uma parte por dentro, uma parte por fora e fazer a ligação toda de... Ok. Mas a questão tem a ver com o isolamento, não é com as janelas? Ou é com as duas coisas? Tem que ter... Elas supostamente têm que estar coincidentes com o isolamento. Não, pronto. Aquela janela de contacto com o vizinho levou uma parede nova, portanto separamos. Então uma parede que foi isolada, cortamos completamente. Portanto ela é revestida por fora, portanto fez-se uma parede dupla em que o isolamento exterior continua e vai fazer a diferença ali de fronteira com o vizinho. Temos uma situação em que temos o isolamento por dentro, que é aquela zona logo junto à anterior garagem, que aí sim o contacto está lá, o isolamento vai ser pelo interior, sim, e temos essa preocupação da colocação de tela para vapor antes, para impedir que a umidade chegue à parede fria, para não haver ali condensações. Ainda não está implementado, mas vai ser implementado. E esse é o ponto, o ponto-chave ali, porque o resto é contínuo. Relativamente às janelas, elas não estão efetivamente colocadas, contrariamente e propositadamente, não estão colocadas na camada de isolamento, por uma razão muito simples. As paredes existentes não apresentavam a segurança estrutural mais desejada para estarmos a pôr aquele reforço da janela toda pendurada pelo lado de fora. Estamos a falar em janelas que facilmente chegam aos 100 kg, mesmo aquelas janelas mais pequenas. Estamos a falar de perfis com alguma dimensão, reforçados, vidro duplo, não é vidro triplo, mesmo assim aquilo pesa bastante. Portanto, optamos por manter o peso naquela linha estrutural existente e, no fundo, o que estamos a fazer é dobrar o revestimento do ETICS todo por fora, no fundo simulando um déficit de geometria, que é conhecido quando temos demasiados recortes. Estamos a fazer esse recorte, portanto estamos a dobrá-lo, mas estamos a dobrá-lo todo para tentar garantir que a temperatura da superfície interior se encontra no nível adequado para evitar depois as questões de condensações. E agora não consegui ouvir.
Caixas de store? Não, isso foi um bónus ali do desenho. Foi ali um bónus do desenho. Porque também, quer dizer, havia a questão estrutural, depois o facto da caixa de store. Achamos que era mais eficiente não só ela ser toda isolada e trabalhar toda por fora, totalmente acessível por fora e não haver ali questões de estanquidade ao ar. E também a nível de sombreamento é sempre melhor do que estar a pôr por dentro, porque senão lá estaria o vidro em sobreaquecimento, portanto já tínhamos o calor dentro de casa, quer dizer, o sombreamento já ia ser ali, já não ia fazer totalmente o seu papel. Portanto, tentamos jogar aqui com estas, era aquilo que eu dizia no início, é um projeto cheio de contingências, de muitas condicionantes, portanto, tivemos que navegar um bocadinho as soluções passive house e todo o cálculo passive house no meio destas coisas. Não seriam necessariamente as opções para um projeto de raiz. Obrigada, Gil. Muito obrigada. Vamos passar para o próximo projeto. Vamos ouvir então agora o projeto do João Pedro Quaresma. É uma habitação unifamiliar em Cascais. No caso desta habitação, ela está muito recentemente habitada, já passou o Blue Order Test e está em certificação Passive House. E é um projeto que está pensado desde raiz, ou seja, o objetivo do cliente era que ele fosse uma Passive House. E vamos então conhecer essa palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu tenho aqui uma apresentação praticamente em filme, ou seja, eu vou tentar em 10 minutos mostrar um ano e meio de obra. Portanto, vou passar eventualmente algumas destas imagens com alguma rapidez. A parte inicial dos slides já foram apresentados também em sessões anteriores. Portanto, este é o projeto que foi desenvolvido para este cliente em específico. Ela está localizada no norte de Cascais, no limite do concelho de Sintra. Tem uma boa orientação, sul, nascente. Tentou-se tirar proveito desde o início, em toda a parte do estudo que foi feito, da sua própria orientação. O lote não era muito grande, fez com que permitisse nós fazermos aqui uma casa algo condensada. Os testes foram feitos desde o início para tentar simularmos um pouco o que é que íamos ter em termos de ganho solar no inverno mas ao mesmo tempo proteger a casa no verão, dentro do equilíbrio que fosse sempre possível. O programa é um programa relativamente simples, portanto temos uma casa que, resto de chão e primeiro andar, tem 154 metros quadrados e depois tem uma cave que tem usos complementares. Portanto, esta é a cave com usos complementares, tem ali uma lavandaria na parte superior do lado esquerdo, onde está toda a zona técnica, ventilação, AQS. No resto de chão temos uma cozinha, um lavabo, uma sala, portanto é um programa relativamente reduzido. E no primeiro andar temos 3 quartos, portanto um quarto principal e 2 quartos com uma casa de banho que dá apoio a esses 2 quartos. Aqui podemos ver os coletores solares e os fotovoltaicos implementados. Em termos de solução, optámos por ter o isolamento térmico pela face exterior, depois vamos ver em termos mais de pormenor e toda a parte do layer de estanquidade pelo interior. Esta foi uma simulação feita inicialmente em fase de projeto, com o PHPP. Estes são os elementos padrão, digamos assim, da construção, aquilo que é parede tipo, tanto, grosso modo, tem um tijolo cerâmico e depois tem um isolamento de lã mineral. O cliente queria cortiça, andou à procura da cortiça, mas entre a cortiça e o EPS ficou aqui na lã mineral, que acho que é uma boa resposta. A cobertura também está ali. Pronto. Esta imagem é uma coisa que tem alguma característica especial da casa. A casa tem uma piscina e a piscina depois vai dar alguma iluminação à própria cave. Portanto, a piscina é totalmente independente em termos estruturais da casa. E isto foi o transporte daquele vidro gigantesco. Aqui temos algumas fases de construção, também temos uma laje a nível da cave, também fizemos a parte de isolamento térmico e da parte de barreiras de vapor-vapor, portanto aqui é uma sequência daquilo que é a construção da casa. É uma construção tradicional, naquilo que podemos dizer de pilar, viga, betão, tijolo, e depois, claro, recorremos aqui exatamente a todos os elementos necessários para atingir um bom desempenho. Aqui contribuiu realmente a parte da lã mineral.
que na sua superfície exterior é de 10 cm, na cobertura temos 16 numa questão mista, ou seja, temos 4 mais 4 mais 6, agora não me lembro. Mas tem duas camadas, temos duas primeiras camadas em termos de lã mineral, depois tem o isolamento em termos de impermeabilização e depois leva uma camada final de EPS. Em algumas zonas de terraços recorremos a PIR, que tem maior características em termos térmicos, embora não seja propriamente um material tão ecológico como gostaríamos, mas precisamente naquelas superfícies que podemos ver na imagem superior do lado direito, que no fundo são o teto da cave e que está ali sujeito realmente também a alguma pressão térmica. Pronto, agora estas imagens vão surgir um bocadinho tendo aqueles pontos fundamentais que são os 5 pilares da Passive House, não é? Adequados níveis de isolamento na envolvente do edifício. Aqui podemos ver uma vez mais os pavimentos, podemos ver aqui as paredes, aquela camada fina nas caixas de store é para dar a continuidade de material e não haver ali patologias, não tem propriamente uma necessidade térmica, as soleiras térmicas, o dobrar do isolamento térmico para as caixilharias. Ali podemos ver na imagem superior, ainda fizemos um reforço superior àquilo que já vem da própria caixa de store, reforçando para atingir os mesmos 10 cm do revestimento total, as platibandas na cobertura, aquelas caixas que aparecem em baixo do lado direito, é onde passa toda a parte das tubagens que vão para os equipamentos das coberturas, foram todas isoladas com EPS, portanto, para anular todas as pontes térmicas possíveis. Janelas e portas Passive House, também da Gillen, série linear. Aqui podemos ver toda a parte da montagem que foi feita. Temos aqui, neste caso, vidros triplos e vidros duplos. Isso tinha a ver um bocado com a dimensão, havia determinados vãos que, pela sua dimensão, nos impossibilitava de fazer vidros triplos, portanto, tivemos que fazer vidros duplos, em que um deles é laminado. Estas são as características dos vidros. Temos ali um fator solar à volta dos 0,60, que é um bom fator, penso eu, na minha opinião, para garantir um pouco o equilíbrio da Passive House entre ganhos solares no inverno e ter alguma proteção no verão. Todas as proteções solares foram feitas agarradas o mínimo possível à estrutura principal da casa, com fixações pontuais, esta a nível superior e esta da pala mais a nível do resto de chão, da pala superior do resto de chão. Portanto, todo o isolamento térmico envolve toda a estrutura principal da casa e, portanto, foram feitos elementos de fixação. Esta pala, ela própria, depois foi revestida também com isolamento térmico, porque ela própria, do fundo, também vai funcionar como um radiante de temperatura, principalmente no verão. Houve sempre questões aqui sobre a dimensão desta pala, exagera, não exagera, é muito grande, não é muito grande, é suficiente, não é suficiente, portanto, todas aquelas simulações permitiram-nos aferir o tamanho dela. Vamos ver agora com o uso da casa o que é que o cliente também sente e se realmente a casa tem um comportamento que o Excel nos diz. Nestas imagens temos aqui toda a parte da estanquidade. A laje que está principalmente na cave, ela no fundo não está totalmente agarrada, acaba por abrir ali pequenas fissuras junto à parede de betão e, portanto, todos estes elementos foram tratados para efeitos de estanquidade. Também as caixas de interruptores e tomadas que estão nas paredes exteriores foram tratadas, toda a parte das janelas, caixilharias, parte das tubagens, os corrugados e os tubos das caixas de store que entram dentro de casa. E aqui temos uma imagem do blower door test que foi feito. Não queria perder os 5 minutos, eu não sei se depois deixo isso para o fim, o que aconteceu com o blower door test, eu acho que aqui é uma boa aprendizagem. Nós repetimos o blower door test uma vez, falhámos o primeiro blower door test, em vez de ter 0,6, teve 0,67. Identificámos algumas situações, nomeadamente a nível de algumas afinações que teriam que ser feitas a nível de caixilharias e uma parede que não estava estocada. Isso deu-nos coragem para avançar para um segundo teste do blower door test. Com todas estas reticências, será que fizemos as correções necessárias? E sim, conseguimos neste segundo teste chegar a um valor de 0,40. Portanto, acho que é um ponto que deve ser realmente muito bem controlado para podermos tomar estas decisões e sabermos onde atuar. Aqui são imagens com a parte do sistema de ventilação.
Aqui temos nas duas fotografias de cima a parte da admissão de ar novo, que está ao nível do resto de chão. A imagem da esquerda, do lado da esquerda, em baixo, é uma tubagem mais estreita, que o pé direito da cave era mais baixo, portanto nós não tivemos possibilidade de estar a fazer o mesmo tipo de ligação, portanto usamos outro tipo de tubagem. Aqui temos a zona técnica que está na lavandaria. Este é o certificado da máquina. Esta máquina, curiosamente, tem um certificado testado para climas frios e para climas quentes, portanto com a indicação. Aqui já está numa fase mais avançada toda a parte técnica. Os instaladores acharam que o espaço não era muito grande, mas isto nas correias das obras começa sempre a apertar o espaço útil e em detrimento. Aqui são algumas características, temos a caixilharia, temos o tijolo, temos o ETIX e a imagem do lado direito é nas zonas de betão enterradas, portanto temos o XPS. Temos ali depois também a cobertura e temos as soleiras térmicas. Aqui são equipamentos técnicos, temos o ventilador, temos painéis de coletores solares, ligados a uma bomba de calor para águas quentes sanitárias com 500 litros, que por sua vez está ligado à piscina como dissipador, e temos ainda os painéis fotovoltaicos, com possibilidade de expansão. Para já vamos ver o que é que o uso da casa nos solicita. Aqui temos a imagem dos coletores, sim, exatamente, e dos painéis, os tais elementos que há bocado víamos na cobertura, que estavam todos isolados com EPS, agora com uma cobertura de zinco. Aqui temos uma unidade central de ar-condicionado com condutas colocado na sala. Todas as lâmpadas, obviamente, são lâmpadas LED. Aqui toda a parte do isolamento de coberturas, zero. Bom, vou passar muito rapidamente imagens do final da obra acabada. Portanto, aqui temos a casa já terminada, portanto, tudo com stores exteriores. Todos os vãos exteriores têm stores. Aqui o acesso ao primeiro andar e o acesso à cave. Ali a zona da lavandaria já terminada. E são fotografias rápidas, é mesmo só. Aqui é a tal sala polivalente e a tal janela que dá para a piscina. Temos ali a lavandaria novamente, um lavabo da cave, a escada para o primeiro andar. As distribuições do primeiro andar, as iluminações LED. Esta é a janela de canto da sala, peço desculpa, do quarto principal, e o resto é a casa de banho do quarto principal, e aqui são os outros dois quartos secundários, é a casa de banho de apoio. Aqui são algumas imagens exteriores. Temos ali toda a parte da sala e da cozinha com este sombreamento que colocámos. Foi mudado a solução inicial, que era uma pérola mais, de acordo com o que falámos de manhã, em madeira, acabou por ser uma coisa mais industrial. E pronto, e esta é a casa terminada. Esta é a ficha técnica. A engenheira Patrícia Botelho é sempre uma ajuda muito grande na área de eficiência energética para compatibilizarmos as soluções, não esquecer nunca, compatibilizarmos as soluções da Passive House em conjunto com aquilo que é a eficiência energética. Portanto, há aqui sempre um jogo de um ping-pong, verificado de um lado e verificado do outro, por forma a não deixar nenhuma das situações penduradas. E pronto, é só isto. Muito obrigado. Penso que ficamos também com 30 segundos, mais ou menos, para questões. Alguém quer colocar alguma questão? Lá, não sei se lá em cima, não? Não sei se era. Não. Nenhuma questão? Ok, só para, pegando aqui no ponto final, muito brevemente, reforçar aqui, porque estava a falar da equipa na parte técnica e de que, para se atingir o padrão, realmente este trabalho é essencial, que seja um trabalho conjunto. Sim, tem que ser um trabalho conjunto, começa pelo cliente, tem que haver realmente vontade. São muitos as dificuldades propriamente, mas os desafios com que deparamos diariamente. Toda a parte da equipa técnica a nível de adaptação dos projetos de estruturas, das especialidades, fazer entender isto tudo. E depois a parte dos empreiteiros em termos de obra também, não é? Está-se constantemente a lidar com muitos assuntos novos, coisas novas, formas de fazer diferentes. E, portanto, sim, a equipa é fundamental estar muito solidária. Só para ter uma ideia, andávamos, no último dia antes das coisas, andava eu, o dono da obra, o fiscal,
à procura dos remates de estanquidade, portanto, no fim de semana anterior ia haver à procura, portanto, tinha que haver mesmo este trabalho de conjunto, sim. Ok, muito obrigada pela obrigado. apresentação. Vamos passar então para o projeto seguinte, que vai ser apresentado pela Catarina Pinto, do Ateliê Terra Palha. É uma habitação unifamiliar em Salir do Porto, que está em projeto e tem aqui a particularidade de utilizar paredes em painéis pré-fabricados em palha, que está ali, eu já vou trazer aqui mais para cima para verem melhor. E vamos então ouvir a apresentação da Catarina. Passa a palavra. Boa tarde, obrigada. Portanto, o meu projeto ainda não está construído, está em fase de projeto e, como foi dito, tem essa particularidade de ser feito com materiais naturais, que é a minha especialidade, ou aquilo que eu tenho tentado estudar, investigar e trazer um pouco nos meus projetos desde 2008. Depois, se quiserem ver um bocadinho mais desses mesmos projetos, podem ver no site do Terra Palha. Muitas das vezes foram feitos projetos com terra, este caso particular, outros também com fardos de palha. Este caso particular é com os painéis pré-fabricados e estão aqui umas amostras à vossa frente que depois, posteriormente, poderão também, se quiserem, manusear e fazer algumas perguntas. Isto para dizer que a minha especialidade não é toda a certificação Passive House e, neste caso, temos, portanto, a colaboração da Home Grid como os consultores que nos estão a aconselhar neste projeto e foi um pedido do cliente ter uma casa natural certificada Passive House. Para vos enquadrar um bocadinho, portanto, é um lote de terreno para ser feita uma construção de raiz de 2.800 metros quadrados no meio rural, na zona de Salir do Porto. E a construção em si é uma habitação com 2 quartos, tem 157 metros quadrados de área de construção. Aqui, portanto, como estamos a falar de projeto, eu só posso mostrar agora as imagens da fase de projeto. Temos aqui um estudo, temos a parte sul com bastantes envidraçados e as zonas exteriores a tirarem proveito destas pérgolas, que depois acabarão também por fazer um sombreamento natural na altura do verão. Também, os nossos projetos também tentam tirar bastante proveito da vegetação natural, consoante as estações do ano, e é o que podem também ver aqui um bocadinho nesta imagem. Aqui um outro aspecto. E aqui a fachada norte, que será, portanto, bastante mais opaca, com alguns vãos para ventilação e para iluminação dos compartimentos, mas, portanto, a orientação do lote estava bastante favorecida a nível das vistas estarem orientadas também para sul e a parte da estrada estar virada a norte. Aqui uma planta daquilo que eu já descrevi anteriormente, portanto, são 2 quartos em suíte, portanto, um programa relativamente pequeno, com 157 metros quadrados, a implantação no lote. E aqui o sistema construtivo, que esta é a parte que eu vou reforçar um bocadinho mais, que é a minha especialidade. Portanto, eu comecei por inicialmente, e não sei se alguns de vocês estiveram aqui na apresentação de manhã do Lloyd Alter, que ele falava que tínhamos que encontrar soluções de futuro, mas com os materiais naturais. Ele falou muito da pedra e alguém levantou a questão, que depois no tempo moderno, como é que o faríamos? Isto para dizer que o meu interesse em 2008 foi começar a estudar a construção com palha de uma forma mais tradicional e que ainda hoje me interessa muitíssimo, que é utilizar o material do local, portanto, de preferência aquele subproduto que é feito na proximidade de uma construção, e estamos a falar que, por exemplo, a palha de arroz é mesmo um subproduto que não é utilizado para nada e que tem um comportamento térmico muito bom. E, portanto, em 2008 eu comecei a especializar-me e, sobretudo, teve que ser a nível do estrangeiro vários cursos com as pessoas que já estavam mais avançadas nestas técnicas para começar a perceber como é que poderia construir com um material que eu achei muito inteligente a nível do conforto térmico, da qualidade do ar interior, da nível da sustentabilidade e da abundância. Mas, como dizia o Lloyd Alter hoje de manhã, nós também temos que pensar no futuro e, portanto, sempre apoiei o desenvolvimento que eu fui vendo ao longo dos meus colegas noutros países de tentar que este sistema construtivo da construção com fardos de palha não estivesse acessível só a poucas pessoas, nomeadamente, por exemplo, eu, enquanto projetista, só conseguiria acompanhar por ano 2 ou 3 obras. Com um sistema destes, qualquer projetista tem nas mãos um produto de construção que pode utilizar sem ser uma pessoa especializada, ou não tão especializada como se fosse com fardos de palha.
Daí que sempre acompanhei com muita curiosidade e entusiasmo os meus colegas que estavam a desenvolver estes produtos. As soluções não aparecem da noite para o dia. Posso-vos dizer que a Coca-Cola é uma marca que eu conheço pelo menos há 10 anos e lembro-me dos primórdios da produção e o quão melhorada a produção foi ficando nos últimos anos e o quão mais certificados os produtos estão a ser e, portanto, daí que daqui para a frente, e felizmente já me começam a aparecer os clientes que pretendem este tipo de construções, coisa que também no mercado português há 10 anos atrás não era tão fácil e também nessa altura não ter feito tanta arquitetura, mas mais até formação sobre esta área ou ações de consciencialização sobre a temática dos materiais a serem utilizados. Pronto, isto para introduzir aqui um bocadinho então os painéis da EcoCocoon, que são uns painéis pré-fabricados com palha compactada, que neste momento ainda estão a ser produzidos e estarão durante algum tempo na Lituânia, mas que são aquele passo que nós precisamos a nível do pensamento moderno e mais mainstream para chegar a maior número de construção. E, portanto, como é que eu vejo esta situação? Neste momento, a pegada ecológica do transporte é grande, estamos todos de acordo. Mas se nós não abrirmos os mercados através destas ideias mais pioneiras que são fabricadas com mais distância, também nunca vamos ter a oportunidade de criar um centro de produção mais local. Portanto, no fundo, se eu decidisse, e já pensei nisso em tempos, mas vi que não era viável, produzir estes painéis em Portugal, veria que o mercado não existia, portanto, eu iria imediatamente à falência. Portanto, o meu pensamento é, primeiro vou utilizar estes e sei da ética que está por trás desta empresa e da qualidade que ela tem, vou usar estes para um dia, eu espero poder ter painéis pré-fabricados em Portugal, feitos localmente e que, inclusivamente, portanto, com esta facilidade, poderão ser feitos em meios mais urbanos e em edifícios de uma escala bastante maior, que de outra forma não seria possível. Aqui, só para vocês verem um bocadinho, este é um exemplo de uma passive house em Inglaterra, os acabamentos interiores, portanto a casa pode ter um aspecto perfeitamente normal. Daqui eles escolheram um reboco de barro bastante escuro, mas o reboco de barro poderia ser, como em Portugal temos mais a tendência a usar rebocos brancos. Pronto, e agora salto aqui para a nossa temática do dia de hoje, que é o PHPP e Passive House. Aqui a Home Grid fez-nos o cálculo, portanto, eu tenho acompanhado o desenvolvimento sempre Temos feito um certo brainstorming ao longo das sessões, não é de toda a minha especialidade, volto a dizer, mas pronto, posso referir aqui estes valores que foram obtidos no cálculo até agora para o aquecimento. Portanto, temos aquele valor de 8 kWh por metro quadrado ano e o critério é o 15 e, portanto, para arrefecimento temos ali o valor 5, quando o critério é o 20, pronto. Vamos ver depois se no final da obra esperemos. Eu vi ali o colega também que teve resultados diferentes, provavelmente se calhar também nos vai acontecer o mesmo e vamos ter de certeza também muitos desafios para ultrapassar. Depois estes slides eu vou só passar, isto é provavelmente mais familiar do que até a mim, portanto o aspecto de que cada superfície é tratada no software. Isto é apenas uma curiosidade, não vou perder tempo com isto. E saltamos então aqui para a parede, onde alcançámos um valor de U de 0,16, sendo gostaria de dizer, portanto, que isto é uma pequenina amostra, portanto, nós não estamos a construir com nada com este aspecto. Portanto, nós estamos a construir com painéis que terão o pé direito da construção e sensivelmente mais ou menos 90 de largura. Portanto, isto é mesmo uma amostra portátil para eu poder trazer comigo. A nível de acabamentos, como é que se acabam estas paredes em palha? Pelo exterior, nós neste momento estamos a fazer uma solução que é aconselhada pela EcoCocoon, também para atingir o standard Passive House e pela proteção dos elementos e pela rapidez também de construção, como estamos a falar de uma construção pré-fabricada. Pelo exterior, leva um painel de fibra de madeira que depois tem um acabamento mineral, tipo o nosso capoto, e isso faz o revestimento de fachada pelo exterior e pelo interior, portanto estamos a falar de reboco de barro. Claro que se o cliente não quiser um reboco de barro e quiser outro acabamento, também é possível, desde que, e isto é altamente aconselhável e não se deve fazer de outra forma, os valores de SD permitam a toda a construção respirar. Isto é muito importante, que a permeabilidade do vapor de água seja mantida, sendo que ela tem que ser mais aberta na superfície interior, que é para depois ir, ou melhor, mais fechada na superfície interior, que é para depois ir lentamente largando essa umidade para o exterior
e nesse sentido consegue-se também uma qualidade de ar interior muito elevada, porque estamos a conseguir regular sempre a umidade no interior dos edifícios. Tanto assim é que também, como vamos ter uma cobertura natural, que eu penso que se vê no próximo slide, exato, estamos aqui a pensar também em utilizar umas membranas inteligentes que nos vão permitir que, ao contrário muitas vezes das coberturas que aí não respiram mesmo, esta vai ter a possibilidade de regular através também da permeabilidade ao vapor de água pela cobertura, tratando-se de, no caso, a cobertura não será feita com painéis de palha, porque este sistema ainda não tem painéis para cobertura, mas será feita com painéis de fibra de madeira de isolamento térmico, em princípio da Steico ou equivalente. Aqui temos a cobertura com cerca de 30 a 35 centímetros e um valor de 0,15 de U-value. Depois, este foi o slide que eu fiquei mais assustada quando estava a debater com a Megrida. Eu pensei, este U-value da laje de pavimento não está nada simpático, temos ali o 0,46, e depois o João explicou-me que, feito o balanço de otimização de maior eficiência energética no inverno, mas com as necessidades de arrefecimento do verão, no fundo, este é o valor ótimo para que esta laje nos possa funcionar como dissipação de calor nos meses de verão. Traz-nos a inércia térmica que necessitamos e permite-nos também dissipar algum calor que exista dentro da construção, por alguma atividade humana ou sobreaquecimento de alguma forma. No caso, também optámos por fazer uma laje ventilada e em betão, apesar do restante da casa ser natural, mas é uma prática minha, eu continuo a gostar de trabalhar com as lajes de betão por uma razão da inércia térmica e, neste caso em particular, porque o terreno em si tinha características que pode sofrer de alagamento com as águas da chuva, porque está numa parte mais baixa de uma grande encosta, e como também temos que cumprir as acessibilidades e ter a casa praticamente à cota do terreno, eu pretendi fazer uma laje elevada justamente para evitar umidades. Estou aqui a chegar ao final do tempo, mas quero só referir aqui que, por sugestão para a melhoria deste design, este design tinha um pequeno pátio interior aberto, isso fazia com que tivéssemos maior envolvente exterior e, portanto, maior perda, e beneficiou-nos aqui muito no cálculo esta sugestão de colocarmos uma claraboia e, portanto, aquelas paredes já não precisam de funcionar como paredes de envolvente exterior. E, no verão, essa claraboia abre para permitir uma ventilação cruzada de chaminé. Aqui também a otimização da parte dos vãos e das máscaras de ensombramento. Por exemplo, aqui temos a situação que o design tinha uma pala um pouco saliente, 1,20 m, que para otimizarmos vamos ter que reduzir para 70. Portanto, tem sido útil este brainstorming no sentido de tentarmos otimizar o design. O estudo dos sombreamentos. E pronto, e é isso, não gasto mais tempo deste. Obrigada, e agora se quiserem alguma questão. Questões? Alguma questão? Não? Colocar aqui então uma questão. Perguntar se teve que ser feita alguma adaptação nos painéis, ou seja, se há aqui algo extra que tenha que ser feito em relação aos painéis por estarmos a atingir o padrão Passive House. Sim, ótima pergunta. Pronto, esta marca deste projeto em particular, que estamos a utilizar, esta marca da EcoCocoon, ela teve como base a junção de pessoas que tinham um know-how em construção com palha, com uma outra equipa que estava, de um engenheiro na Eslováquia, que estava altamente interessado em atingir o standard Passive House. Portanto, sempre que eles foram desenhando o produto e todas as fichas técnicas que se encontram no site, foi com detalhes já para atingir o standard Passive House. Ou seja, se eu seguir by the book o que eles recomendam, temos um critério automaticamente Passive House. Em Portugal é que às vezes também comprar a própria compra deste tipo de materiais, mas pronto, eu penso que aqui o desafio é transversal, todas estas fitas, todas estas coisas, às vezes é mais difícil por estarmos ainda no contexto português e ser menos convencional. Mas não nada em particular. Sim, está totalmente pensado já para... Exatamente. Okay. Muito obrigada. Tá, obrigada. Boa tarde. Vamos então passar para a última apresentação desta sessão, que será feita pela Joana Cortinhas. É a apresentação de um projeto de reabilitação em Ilhavo, desenvolvido pela Omgrid.
que já está em fase de conclusão de obra e está em processo de certificação e, se verificar, será então a primeira reabilitação com certificação Passivhaus em Portugal. Joana, passa a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou então apresentar a reabilitação de uma habitação bifamiliar em Ilhavo, como disse a Margarida. Este foi um projeto que também já foi apresentado o ano passado aqui na conferência, ainda em fase de projeto, por isso vamos passar aqui a apresentar esta então a Casa da Palmeira, localiza-se no centro de Ilhavo, no Largo da Palmeira. Isto era uma casa que estava devoluta, estava num estado já, pronto, como podemos ver nas imagens, poucos comentários serão feitos. O interior também muitíssimo degradado, o que acaba por, infelizmente, espelhar a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Temos aqui mais algumas fotos do interior. Relativamente ao projeto, era um projeto, já uma casa bastante antiga, ainda muito compartimentado, tinha alguns compartimentos que ainda nem sequer tinham luz natural. Nós optámos então por limpar o miolo, todo o miolo da casa, deixámos apenas as paredes exteriores. Relativamente ao ano passado, isto teve aqui um ligeiro upgrade, que foi o acréscimo de um piso de sótão, que vamos passar a ver de seguida, que nos permitiu então ter mais uma casa de banho, um espaço de escritório, um espaço de quarto e também um pequeno terraço ali no topo do edifício. Estes foram os valores de IU que conseguimos para a cobertura, para as paredes exteriores e para o pavimento. Sendo uma reabilitação, a regra do lápis nem sempre pode ser mantida. Tentámos intervir pelo exterior sempre que nos foi possível, nas fachadas exteriores, na cobertura, mas na fachada, em contacto com o vizinho, com a parede do vizinho e no pavimento, tivemos que optar então pelo isolamento no interior. Estes são então os alçados, optámos por limpar toda a imagem exterior do edifício existente. Relativamente às caixilharias, usámos uma série também da Guilá, da série 9000, e também a introdução de 6 Velux na cobertura. Isto foi então um passo muito importante, tanto o acréscimo deste piso superior como a introdução das Velux, porque nos permitiu aqui ter alguns ganhos solares que não tinham sido contabilizados no primeiro projeto e que nos vão permitir então, esperamos nós, alcançar esta certificação. Relativamente aos sistemas e equipamentos, foram utilizadas então uma unidade da Zehnder em cada habitação, uma unidade compacta de ar-condicionado e uma bomba de calor da Daikin de 300 litros. Pronto, aqui como eu referi, estamos então neste momento a cumprir todos os parâmetros, algo que há um ano não era expectável, porque no fundo esta é a realidade da reabilitação, um mês de obra e refizemos por completo um projeto que já tinha um ano de trabalho. Passando então aqui para algumas imagens da obra. A obra começou em novembro de 2021, tivemos que refazer toda a parte da cobertura e toda a parte interior, como referi. Refizemos também a laje de pavimento. Toda a estrutura interior foi refeita em estrutura de madeira. Pronto, aqui a imagem da cobertura, utilizámos lã de rocha entre os barrotes, aqui a impermeabilização da cobertura. Aqui, como vos disse, tivemos que fazer o isolamento pela camada interior do pavimento e lá ao fundo da parede em contacto com o edifício vizinho. Aqui a aplicação da estanquidade, das telas na cobertura, aplicámos uma tela líquida nas paredes e pavimento e também todas as telas na caixilharia. Aqui podemos ver o sistema utilizado, optámos por fixar uns barrotes de madeira na camada de isolamento e assim ter a nossa caixilharia toda instalada na parte exterior da parede. Relativamente ao teste de estanquidade, também foi um desafio. O primeiro teste que realizámos não teve um valor muito positivo, como podem ver, e é um trabalho que, tal como ao Gil, também recomendo, porque passámos um dia muito interessante em obra a tentar corrigir todos estes problemas e no mesmo dia, ao final da tarde, conseguimos obter um resultado já positivo, que
que é, no fundo, o que nos permitiu sequer pensar na certificação Passive House. Muito importante também é esta questão do isolamento de tudo o que são tubagens das águas. Não sei ao certo qual foi a espessura utilizada, mas o aconselhável será cerca de 20 milímetros para a tubagem da água quente. Utilizámos umas mangas da Armacel e penso que cerca de 9 milímetros para as tubagens da água fria. Aqui umas imagens da aplicação do ETICS nas fachadas exteriores em que nos foi possível aplicar, então, esta camada de isolamento. Pronto, aqui uma imagem geral já com a imagem do edifício bem mais limpa. Acabámos também por refazer ali aquela zona da cornija. E esta é a fase em que se encontra a obra neste momento. Já bem mais visível todo o trabalho de projeto. Estamos neste momento a concluir alguns trabalhos de carpintaria e esperamos que dentro dos próximos meses a obra esteja concluída e também todo o processo de certificação. Esta foi uma obra que realizámos com um custo de construção de cerca de 985 euros por metro quadrado mais IVA. E uma questão muito importante também neste projeto vai ser toda a monitorização que foi falada hoje de manhã pelo João Marcelino, que vai estar disponível ao público na nossa plataforma e em que vamos ter então uma noção real daquilo que são os consumos de energia para o aquecimento e para o arrefecimento, mas também comparar com a percentagem que é utilizada então pelas águas quentes sanitárias e também pelo consumo de energia do frigorífico. E pronto, da minha parte é isto. Obrigada. Acho que foi rápido. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar. A Joana? Não? Ok. Uma questão final só. Foi falado aqui da regra do lápis que não foi possível fazer sempre. Alguma particularidade mais que tenha sido um desafio por se tratar aqui de uma reabilitação? Sim, eu penso também, o próprio Gil já partilhou um bocado de alguns dos desafios. Ao invés de uma construção nova, nós na reabilitação temos que nos adaptar a uma realidade que já existe. Ou seja, estamos a falar de dimensionamento de vãos, orientação de vãos que já não podemos trabalhar. A estanquidade é sem dúvida desafiante, como eu referi. Todos nós tivemos um dia inteiro a tapar buracos nas telas, que o empreiteiro tinha, onde ele agrafou as telas nas vigas de madeira havia rasgões que a olho nu nós nunca diríamos que seria um problema, mas fomos a juntar todos esses buraquinhos, acaba no final por dar ainda um espaço considerável onde passava todo o ar. E também este processo de motivação dos próprios empreiteiros e construtores, o que é a realidade diária do estar na obra, estar a motivá-los, estar a tentar mostrar-lhes o porquê de queremos fazer isto, qual é o resultado final. Penso que é um trabalho contínuo, de aprendizagem constante, mas no fim esperamos nós também retirar os seus frutos. E ao ver, nota-se a diferença, ou seja, quem está depois em obra ou perceber porque é que é feito assim, percebe essa diferença? Sim, sem dúvida. Depois das pessoas perceberem porque é que estão a fazer e mesmo eles próprios de se sentirem, agora nesta fase, mesmo nos últimos dias tem estado um temporal considerável, já se sente um ambiente muito confortável lá dentro, mesmo em termos de conforto térmico, mas também acústico, já com a caixilharia toda fechada, sente-se já um impacto imenso e as pessoas... é como alguém estava a dizer, acho que era o Gil hoje de manhã, depois de sentirmos e depois de vermos já não dá para voltar atrás. Okay. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a todos pela vossa participação.